Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Texto da nossa Lexio Divina, ou leitura orante, Lucas 8, versículos de 1 a 3. Senhor, conceda-nos a graça de compreender a Tua palavra, dá-nos a graça de proclamá-la e a graça de vivê-la e amá-la. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois disso, ou seja, a sequência daquela oração que nós fizemos ontem, quando Jesus foi convidado por um fariseu, Simão, para ir à casa dele, e aquela mulher pecadora, conhecida na cidade por ser pecadora, foi a Jesus e lavou seus pés com lágrimas, enxugava com seus cabelos e derramou aquele perfume caríssimo. E aquilo foi motivo de dúvida do fariseu Simão sobre Jesus. Porque se Jesus fosse de fato um profeta, sabia que aquela mulher era pecadora. Isso já ele tomando a posição de julgamento e fazendo distinção de pessoas. Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Jesus acolhe a todas as pessoas. Jesus, ele procura todas as pessoas. E mais do que isso, faz questão de que todas as pessoas possam estar próximos a Ele. Aqui Jesus já ensina uma coisa maravilhosa. Mulheres são também suas discípulas. Mulheres são também aquelas que estão no dia a dia com Jesus, participam do anúncio da Boa Nova. Não são excluídas. Mesmo mulheres que tenham levado uma vida nada provável, nada agradável, como foi o caso de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Quando nós escutamos que Jesus expulsou 7 demônios, nós ficamos imaginando como era a vida daquela mulher. Um verdadeiro inferno, até ter um encontro pessoal com Jesus. Depois que tem um encontro pessoal com Jesus, todo demônio é expulso, todo demônio vai embora e ela passa a seguir Jesus, a ser discípula de Jesus. E como não tem distinção nenhuma, também a mulher de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes, também era discípula de Jesus. E outra coisa interessante que o Senhor hoje já nos ensina com a sua palavra que a igreja, ela nasce nessa comunidade e a igreja nasce com a participação de todos, inclusive com a ajuda de todos. São as pessoas que têm condições de sustentar a igreja que sustentam. Elas, com suas posses, aquelas pessoas sustentavam o ministério de Jesus. Elas eram que promoviam as necessidades de Jesus e dos apóstolos, para que Jesus não precisasse mais ir para a sua carpintaria, para que Jesus pudesse fazer um anúncio do reino de Deus, sem se preocupar com a sua manutenção diária, porque aquelas pessoas com os seus bens eram elas que sustentavam o ministério de Jesus e todos aqueles que o seguiam, seus discípulos, seus apóstolos. Quanta lição a gente tem
do texto. Primeiro de tudo, Jesus nos ensina a não fazermos distinção, a acolhermos todas as pessoas e procurarmos anunciar o seu evangelho a todas as pessoas, como mesmo ele disse. O evangelho diz hoje, ele andava de cidade em cidade, povoado, pregando e anunciando a boa nova do reino dos céus. Ou seja, sem distinção nenhuma, anunciar a boa nova, anunciar o reino de Deus. Nós também hoje podemos fazer isso. Em primeiro lugar, temos que acolher. Nós só podemos anunciar o reino de Deus, que é missão nossa, porque todo aquele que teve uma experiência pessoal com o amor de Deus, aquela pessoa passa também a anunciar o reino de Deus. É uma prova do encontro pessoal com o Senhor. É quando nós saímos a anunciar. Queremos que o nome dele seja conhecido, seja anunciado. Passamos a amá-lo acima de todas as coisas e amar também ao próximo. Porque amamos o próximo, queremos que a palavra de Jesus chegue a essas pessoas. Esse é o primeiro grande ensino de hoje. Acolhermos Jesus e sermos também anunciadores do seu evangelho, sem distinção. Sem distinção. Segundo, Jesus nos mostra a necessidade de sustentarmos as pessoas que são anunciadoras do evangelho, o sustento da igreja. O Senhor nos mostra que a igreja depende, sim, dos seus adeptos, daqueles que são cristãos, são eles que devem, que sustentam a igreja. Hoje nós vimos aquelas pessoas com suas posses, elas é que sustentavam Jesus e os apóstolos. Então sejamos também essas pessoas. E o que é interessante, Jesus dizia, quem der, nem que seja um copo de água, a qualquer pessoa que anuncia o evangelho, essas pessoas é a mim que estão fazendo. E ele disse ainda, quem possibilitar que o evangelho seja anunciado, recebe a mesma graça, a mesma bênção de quem está anunciando. Ou seja, é uma maneira também de nós anunciarmos o evangelho, mesmo se não tivermos o dom, aspas, de falar, de pregar, de anunciar, mas nós podemos fazer com que aqueles que se dedicam mais ao reino de Deus, eles possam, com as nossas bênçãos, com as nossas posses, com a nossa devolução do dízimo, com a nossa ajuda, continuarem suas missões. A igreja nascente nos mostra isso. Algumas pessoas, Jesus e os seus apóstolos, seus discípulos, se dedicavam inteiramente ao anúncio do evangelho. E tinha pessoas que o sustentavam para que ele pudesse fazer esse anúncio. Hoje, nós somos convidados a anunciar o evangelho e ajudar pessoas no sustento delas que anunciam o evangelho. Isso é uma maneira de evangelizar. Que compromisso então nós fazemos agora com o Senhor? Que compromisso a gente faz? Cada um tem aquele compromisso a fazer, de anunciar o reino, de, com suas posses, ajudar o anúncio do evangelho. Depois desse compromisso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II, dos apóstolos e do santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.